Amigos queridos, no alvorecer de um novo dia, nos reunimos em torno dos ensinamentos de vida eterna. Neste ambiente simples que nos acolhe, ladeados por esta natureza que nos abraça, e pela presença honrada e amiga dos tarefeiros de Jesus, que vem ter conosco para ombrear a nossa existência. Jesus, Divino Mestre, em seu nome aqui estamos. Se conosco, Senhor. Volvei o seu olhar para a humanidade da terra e derrama sobre nós as vibrações do bom ânimo, da coragem e da alegria de viver, para que resolutos e confiantes, Senhor, possamos seguir, superando as vicissitudes do caminho, para nos sentirmos espíritos verdadeiramente empenhados na nossa transformação. Aqui estamos, Senhor, pedindo amparo e proteção, misericórdia e paz aos nossos corações que te buscam nesta hora. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, amigos queridos. E que assim seja, Mestre. Do capítulo Muitos os chamados, poucos os escolhidos, Jesus nos ensina que aquilo que temos recebido é de conformidade com a nossa necessidade e o nosso amadurecimento, e, portanto, passível de ser vivenciado. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. Temos recebido muito mais do que a nossa necessidade e do que o nosso merecimento. André Luiz nos diz que quem tem uma semana de evangelho tem à saciedade o que doar. E nós temos 2000 anos de evangelho. Porém, estávamos cegos. A cegueira da ignorância, a cegueira da rebeldia, a cegueira do espírito ainda imaturo, que está num outro momento evolutivo. Assim temos sido até então. Mas chegou um momento no mundo espiritual em que fomos preparados para esta existência para definitivamente mudar a nossa rota e rasgarmos os véus da cegueira, porque não podemos mais alegar nenhum nível de ignorância dos ensinamentos de Jesus. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo, que somos nós, e não os pratique, certamente é culpado, ou seja, temos uma responsabilidade extremada dos nossos atos voluntários contrários às leis divinas. Então é chegado o momento que o ensino dos Espíritos, reproduzindo essas máximas sob diferentes formas, desenvolvendo-as e comentando-as para pô-las ao alcance de todos, tem isto de particular. É chegado o momento em que o ensino dos Espíritos precisa ser posto
desenvolvido e comentado de forma que alcance a todos, para que gere aplicabilidade em nós. Esse é o nosso compromisso perante a nossa consciência. É trazer os ensinamentos de Jesus à luz do entendimento da doutrina espírita, para que isso possa reverberar na consciência nossa e abalar as estruturas arcaicas que nós trazemos, para que nós possamos tomar ações voluntárias de transformações, desenvolvendo esses ensinamentos e comentando-os ao alcance de todos. Tem isso de particular. Todos, letrados ou iletrados, crentes ou incrédulos, cristão ou não, o podem receber, porque é a verdade. Transcende as crenças pessoais, as ideologias religiosas arcaicas, porque a verdade é a luz do candeeiro que nós colocamos acima do anteparo, para que esta luz chegue a todos. Todos podem receber, pois que os espíritos se comunicam por toda parte. Nenhum dos que o recebem diretamente ou por intermédio de outrem pode pretextar ignorância. Não se pode desculpar nem com a falta de instrução, nem com a obscuridade do sentido alegórico, porque a doutrina espírita já decodificou a simbologia alegórica dos primeiros tempos de Jesus. Já decodificou. Aquele, portanto, que não aproveita essas máximas para melhorar-se, que as admira e até chora quando lê o Evangelho, que se surpreende e acha a coisa mais espetacular do planeta, mas não se tornam melhores, nem mais sensíveis, nem mais bondosos, nem mais caridosos, né? Que é destes que nós estamos nos referindo, que somos nós, que é soada o extremo momento, porque todas as oportunidades já nos foram dadas. Então, admira como coisas interessantes e curiosas, sem que lhe toque o coração, que é o que nós temos comentado, da nossa hipocrisia, da nossa pseudo-sabedoria, dos personagens que criamos para nos fazer parecer adequados ao mundo, mas que muitas vezes não retratam aquilo que realmente somos. Esse chamamento do capítulo está dizendo: deixe tudo que não é de natureza divina, para que o caminho da porta estreita seja encontrado e, ao bater, tenhamos recursos para transpor. Do contrário, seremos novamente barrados. Esse estado de culpabilidade nós podemos traduzir por um estado de responsabilidade dos atos. Os nossos atos geraram consequências. E por que nós precisamos ainda sofrer a consequência dos atos? Porque precisamos acordar para que tenhamos sensibilidade de não mais transgredir de forma tão grosseira quanto ainda fazemos as leis divinas. Então, aos espíritas, pois, muito será pedido, porque muito hão recebido. Mas também aos que houverem aproveitado, muito será dado. Às vezes nós ficamos pensando: o que será que eu terei que doar? O que me será pedido? O que será pedido é o que Jesus espera de nós. A vontade de Jesus por nós é que nos amemos como Ele nos amou, e que sejamos reconhecidos pela experiência do amor entre nós, irmãos em humanidade.
É isso que será pedido. Para isto, muitas vezes, para que essa construção afetiva nos relacionamentos se faça, vai requerer de nós sacrifícios pessoais, sim. Isso será pedido. Vai requerer de nós renúncia, sim. Vai requerer de nós abnegação e devotamento. É isso que nos será pedido, para que nós possamos ser sinalizadores, o fermento vivo que leveda a massa toda, multiplicadores na experiência íntima de cada um de nós daquilo que já somos capazes de viver na Terra. Esse chamamento é sublime, é um convite esperançoso, que a espiritualidade espera de nós, os espíritas, que nós possamos ser espíritos com exemplificações, com construções, para então que o nosso campo vibratório seja um vetor atrativo, para que possamos estar e reproduzir das nossas construções íntimas, tanto quanto temos recebido da construção íntima dos espíritos que nos amam. O primeiro cuidado de todo espírita sincero deve ser o de procurar saber se nos conselhos que os espíritos dão, alguma coisa não há que lhe diga respeito. Porque o primeiro item da nossa transformação é identificar em si aquilo que precisa ser transformado. Por muito tempo, a humanidade realmente ficou distante do entendimento desse evangelho, não só porque ele ficou trancado nos muros das igrejas, que realmente perderam a sua finalidade de abarcar a humanidade num conhecimento sublime trazido por Jesus, mas porque isso, ao longo do tempo, essa verdade ela foi manipulada. E muito tempo esse conhecimento ficou trancado. E ficamos sem esse acesso. E muitas vezes, quando esse conhecimento era passado ao pé da letra. E ficando preso à letra, não é fácil realmente o espírito expandir o entendimento para que ele possa dar uma aplicabilidade à sua existência. Então, o Evangelho, esse conteúdo extraordinário que precisa ser vivenciado por todos nós, sem nenhuma sombra de dúvida, ele precisa ser, como essa lição que a Célia leu, profundamente compreendido. Nós precisamos nos habituar, nas nossas conversas do dia a dia, buscarmos esse conteúdo do Evangelho para que nós possamos dar uma aplicabilidade maior desse conteúdo em nossa vida. Porque muitos de nós ainda reservam aqueles momentos que nós estamos na casa espírita, aqueles momentos de Evangelho, para ouvir e refletir sobre aquilo. Mas nem sempre nós levamos esses diálogos, esses conteúdos, para realmente o dia a dia, para o tempo todo, para as nossas conversas, quando estamos dialogando uns com os outros. Dificilmente nós fazemos menção a esses conteúdos extraordinários.
E muitas vezes, quando estamos desejosos de fazer esses comentários no cotidiano, é possível que alguns dos nossos irmãos nos rotulem de fanáticos. Mas nós precisamos desenvolver os hábitos espirituais e trazer esses conteúdos para o nosso dia a dia, para o tempo todo, para todas as horas, porque o Evangelho é esse conteúdo espiritual que cabe todo o tempo da nossa vida. Nós estudarmos o Evangelho à luz do entendimento atual que nós temos da vida é muito importante. Compreender os símbolos, entender que Jesus falava por parábolas porque não tínhamos condição naquele momento de entender o que ele estava falando, mas ele também disse que aos seus discípulos ele falava diretamente. Ele expressava exatamente como era. E nós espíritas estamos nesse tempo de que a nossa fala se aprimore para que ela não seja uma fala rebuscada. Que nós possamos realmente trazer um conteúdo que seja de uma aplicabilidade com relação à verdade, que modifique a nossa forma de pensar, de agir e de sentir. Porque quando nós continuamos a fazer o que fazíamos anteriormente, quando nós, apesar daquilo que nós já sabemos, não aplicamos, como falamos ontem, isso revela claramente que não compreendemos. Que simplesmente não compreendemos. Porque é evidente que quando o espírito compreende, a compreensão já faz parte da vivência dele. Se ele não vive aquilo que ele sabe, é porque ele não compreendeu. E essa compreensão, ela precisa se estabelecer. Por quê? Na medida que nós vamos compreendendo, a verdade alinha o nosso pensamento, alinha as nossas ações. E nós vamos tendo condição de sermos o mesmo, com nível de coerência frente àquilo que nós estamos aprendendo em todos os lugares. Em todos os lugares. Então, nós vamos ler um comentário de João que Emmanuel faz no capítulo 49 do Caminho, Verdade e Vida, intitulado Saber e Fazer. Então ele diz assim: se sabeis estas coisas, bem-aventurado sois se as fizerdes. João 13:17. Entre saber e fazer existe singular diferença. Quase todos sabem, poucos fazem. Todas as seitas religiosas, de modo geral, somente ensinam o que constitui o bem. Todas possuem serventuários, crentes, propagandistas, mas os apóstolos de cada uma escasseiam cada vez mais.
Então, a importância de nós refletirmos quem somos nós na religião que abraçamos. Porque a propaganda, vamos dizer assim, da doutrina espírita chama exemplo. Evidentemente que tudo o que a doutrina espírita nos ensina, ela precisa ser difundida pelos meios naturais. Difusão pelos meios naturais. Propaganda, jamais. Então, e sim exemplos, para que nós possamos realmente irmos colocando em prática. Porque termos esse conhecimento que nós temos, da imortalidade do espírito, termos esse conhecimento sobre a reencarnação, sobre o fato do espírito, sobre o planejamento reencarnatório, sobre o que viemos fazer na Terra nesse momento, realmente faz com que nós tenhamos que estar na charrua, com a mão no trabalho e construindo de maneira efetiva, aonde quer que nós nos encontremos, um ambiente melhor. Porque o ambiente, ele se estrutura por aquilo que nós vibramos. E quando nós já compreendemos, por mais tumultuado que seja o local onde fomos convidados a estar, nós trazemos um ambiente íntimo que favorece a paz, que deve favorecer o entendimento, a compreensão, o estímulo ao progresso. Então, nós falávamos ontem sobre a palavra, o quão cuidadosa deve ser a nossa palavra, o quanto nós devemos com a nossa palavra estimular aqueles que nos cercam a ser melhores. E quando nós temos a convicção de que a nossa palavra não terá o alcance em função das dificuldades alheias, buscar efetivamente o silêncio. Porque quem nos ensinou isso foi Jesus. Jesus, ante Pilatos, quando pergunta para ele: o que é a verdade? Jesus silencia. Porque se ele expressasse o que realmente é a verdade, ali surgiria uma contenda. Ali surgiria um ambiente de revide. Então, muitas vezes, o outro não tem condição de compreender o que nós já compreendemos. E nós precisamos respeitá-lo com o silêncio. Porque, não tendo condições de compreender, como o espírito age? No clima da disputa, no clima
da discórdia. E mesmo não desejando isso, nós acabamos sendo os elementos que vão patrocinar isso. E no fundo, quando as discussões começam, surge em nós o desejo de vencer. E aí, isso se torna um combustível inflamável. Daí a importância de nós irmos entendendo o que esses espíritos muito à nossa frente estão nos dizendo. E ele continua: há sempre vozes habilitadas a indicar caminhos. É a palavra dos que sabem. Vai por ali, faz tal coisa. Raras criaturas penetram valorosamente a vereda, muitas vezes em silêncio, abandonadas e incompreendidas. É o esforço supremo daqueles que fazem. Eu gostaria de comentar essa questão da vereda. No Cerrado tem veredas. É muito bonito a gente andar pelo Cerrado e no meio do campo a gente olha à distância e vê uma vereda. E Guimarães Rosa escreveu Grandes Sertões e Veredas e comenta de forma extraordinária isso que Emmanuel traz para nós. O que é uma vereda? É um caminho curto e fecundo de vida, estreito, repleto de buritis, palmeiras, que naquele caminho estreito que foge ao longe na paisagem é o grande gerador de vida daquelas regiões que muitas vezes são campos cercados por plantas de raízes não profundas e que dependem daquele veio d'água lá no fundo, lá longe, que de maneira estreita e silenciosa alimenta uma quantidade enorme, imensa de vida, mesmo à distância. Então, assim, eu achei muito bonita essa comparação de Emmanuel, dizendo que os que fazem se comparam às veredas no campo, estreitos caminhos fecundos, alimentando aqueles que ainda são frágeis. Então vamos fazer a nossa prece. Jesus, eis-nos aqui, Senhor, desejosos de que nós, onde quer que estejamos, possamos falar de maneira simples deste Evangelho, Senhor, que é a verdade, que é para nós as leis, e que esta verdade, Senhor, nos conduza à experiência de vivermos como espíritos, que nós possamos compreender do nosso compromisso
de cada um de nós que abraçou o Espiritismo, levando esta mensagem de luz em todos os ambientes que nos encontramos. Que nós possamos viver estas lições e com isso nos fortalecermos. E fortalecidos, possamos estar em qualquer ambiente, sem nos desestruturarmos, sem causarmos polêmica, sem levarmos a discórdia, mas ao contrário, que possamos levar o nosso aprendizado, a nossa vivência, aonde quer que estejamos, Senhor, quando não nos couber falar, que o nosso silêncio seja uma prece, para que aqueles que não alcançaram o que entendemos nesta hora, possam ser beneficiados por tudo aquilo que temos aprendido. Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós te rogamos nesta hora que possa visitar com os teus mensageiros os nossos irmãos que se encontram enfermos, do corpo e da alma, aonde quer que se encontrem, derramando sobre eles vibrações de saúde, de bem-estar, de esperança, para que brevemente se recuperem. E estamos nesse momento, Senhor, de joelhos postos te agradecendo por nos encontrarmos na pátria amada. Neste Brasil, Senhor, tão rico, tão cercado de bênçãos, que nos dá a oportunidade de nos tornarmos espíritos melhores, desenvolvendo em nossos corações a fraternidade. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor esteja por nós todos os dias da nossa vida, hoje e sempre. Que assim seja.